Olá pessoal, eu me chamo Mel e hoje nós vamos estudar os componentes chamados diodos, né? Então, no vídeo anterior, nós estudamos os resistores, que podem ser desenhados dessas duas formas, né? Eu gosto mais dessa aqui. Então, a gente viu que o resistor, ele vai conduzir corrente elétrica em qualquer nível de tensão. Então, por isso que ele é um componente condutor, né? E a sua resistência é quem vai dizer o quanto ele é condutor, certo? Já o diodo, por sua vez, ele não é assim. Ele só vai conduzir acima de uma certa tensão. E abaixo de uma tensão que nós chamamos de tensão de condução direta, ele não vai passar corrente. Quer dizer, não vai passar corrente por ele não conduz. Então, basicamente, ele é formado por se fosse um sanduíche, né? Assim, com duas camadas, uma P e outra N. E essa P a gente chama de ânodo e essa N a gente chama de cátodo, ok? Logo, a gente coloca uma fonte de tensão aqui. E daí a gente mede a corrente que passa por ele, certo? Então o que a gente vai fazer? Nós vamos colocar um eixo de tensão aqui. Esse aqui é o meu 0 volts, certo? E aqui nós temos tensões positivas e tensões negativas. Logo, valores que estão à minha esquerda são menores do que os valores à minha direita. Dessa forma, existe um ponto aqui que nós chamamos de tensão de condução direta. E esse ponto ele depende do diodo que você estiver utilizando. No caso desse daqui, que é o 1N4148, qual seria a tensão de condução direta? Vamos lá, né? Então, essa tensão de condução direta, ela é isso aí, 0,619 volts. Então seria isso daí, 0,619 volts. Então, a partir dessa tensão, pessoal, é que ele vai conduzir. É que vai começar a aparecer corrente aqui no meu amperímetro. Agora, para tensões inferiores, que seria essa faixa aqui, esse componente ele não conduz corrente. Ok? Então, por que eu coloquei todo o eixo aqui? Porque tensões negativas estão abaixo da tensão de condução direta. O que quer dizer que você invertendo aqui, ele também não conduz, certo? Então qualquer tensão abaixo dessa daqui, ele não vai conduzir corrente, certo? E isso daqui nos dá ideias para fazer outras coisas, né, com ele. Então, uma delas é retificadores, né? Se ele não conduz tensões menores do que essa aqui, então eu posso pegar uma corrente alternada e transformar em corrente pulsante. Outra utilização que é muito interessante também é fazer referências de tensão. Como eu sei que essa tensão de condução direta é praticamente fixa, eu posso colocar dois diodos em série e assim aumentar a tensão de condução direta. Então, dessa forma, se eu coloco dois diodos assim, eu sei que a tensão de condução direta será a soma de cada um deles. Ou seja, nesse caso nós temos 1,21 volts. Então, se eu coloco dois diodos assim, em série,
eu posso alimentar ele por meio de um resistor, certo? E aqui eu sei que eu tenho 1,2, tenho aproximadamente, né, 1,2 volts para usar como referência alguma tensão ali, né? Então é uma das utilidades do diodo, não é apenas retificar, né? Então, basicamente, pessoal, é isso. O diodo é um componente que só vai conduzir a partir da tensão de condução direta, certo? E a gente pode ligar eles em série para aproveitar esse efeito. Uma outra coisa que é importante, pessoal, é que quando você coloca mais corrente em um diodo assim, quanto maior a corrente, essa tensão ela vai aumentando um pouquinho. Então, se você quer fazer referências de tensão com diodo, é importante que você não coloque uma corrente muito grande. Ou seja, esse resistor aqui, ele tem que ser razoavelmente grande, para que não ocorra excesso de corrente em cima dos diodos. E também é possível observar que essa tensão de condução direta varia com a temperatura. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou ligar um ferro de solda e vou aquecer levemente essa série de diodos. E daí a gente vai poder observar a variação de temperatura. Então, eu vou aguardar o ferro de solda aquecer e daqui a pouco eu volto. Então, pessoal, voltei aqui. Aqui está o ferro de solda. Então, observe aqui. Vamos deixar ele estabilizado. 1.21, certo? Então, quando eu aqueço os diodos, você observa que a tensão de condução direta ela cai. Ela vai caindo. Então, é outra característica dele, né? Você pode fazer um sensor de temperatura com diodos também. Então, cai expressivamente, né? E à medida que ele vai esfriando, a tensão de condução direta, ela torna ao normal, que seria os 1.2 volts. Então, a corrente ela não deve ser excessiva, certo? E a potência dissipada pelos diodos não deve ser suficiente para uma elevação de temperatura visível, quer dizer, visível não, né? Sensível a essa tensão. Então, por isso que nessas aplicações de referências de tensão, né? A gente coloca ali um resistor bem alto. Digamos que aqui fosse 5 volts, a gente colocaria ali, sei lá, 5K6, sabe? Algo assim. Então observe que a temperatura caiu e agora temos 1.2 volts novamente. Então há várias formas de você utilizar um diodo, aproveitando dessas características físicas dele, né? Então é isso, pessoal. Agora nos restou colocar inversamente, né? Ou seja, tensões negativas em cima dele. Ainda está ligado diretamente, né? Então vamos fazer direito. Então beleza. Ligado inversamente, ou seja, com a ponta de prova positiva no cátodo, ele não conduz. Ou seja, tensões abaixo da tensão de condução direta. Agora aqui eu coloquei uma tensão maior do que a tensão de condução direta, né? E agora nós temos 1.2 volts. Mas beleza, nesse modo, qual é a tensão que esse multímetro manda? Bem, eu tenho outro multímetro aqui, esse outro velhinho, né? E daí podemos medir qual é essa tensão. Vejam que é uma tensão bem alta, né? Olha só, 9 volts. O que é uma tensão bem acima da tensão de condução direta, ou seja, eu poderia fazer a medição de vários desses diodos em série. Beleza?
então é isso, pessoal. Nos próximos vídeos a gente já vai conversar sobre as utilizações práticas do diodo, alguns circuitos assim que a gente pode aproveitar. E é isso. Valeu, pessoal. Muito obrigado por assistir até aqui. E qualquer dúvida, só comentar aí embaixo. Valeu.